hoje a palavra é exatamente voltada sobre o sonho do pai para os seus filhos. Vocês conhecem, quantos que estão aqui conhecem a história de Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo? Quem não conhece, nunca ouviu falar, eu quero conhecer, porque aí eu sei que eu tenho que explicar para você antes, que é importante que você saiba a história. Tem alguém que não conhece a história do filho pródigo? Eu doido para explicar e nem todo mundo conhece? Pastora Priscila não conhece. História do filho pródigo. O que é pródigo? É o filho gastador, é o filho esbanjador. É a história relatada em Lucas 15. Um pai tinha 2 filhos. Um dos filhos, e a palavra de Deus diz que ele pega e fala: eu quero a parte da minha herança, porque eu quero ter a minha vida e tomar as minhas decisões sozinhos. O pai então libera a herança para esse filho pega o dinheiro e ele sai, gasta tudo, e depois que ele perde tudo, num tempo de fome na terra, ele não tem o que comer, ele está quase comendo a comida dos porcos que ele está alimentando. Ele lembra e fala: olha, meu pai tem muitos empregados, e aqueles empregados vivem melhor do que eu estou vivendo hoje. Então ele toma uma decisão arrependido, e ele volta para a casa do pai, e o pai está o aguardando, olhando, e quando vê ele de longe, o pai corre em favor do filho, em direção ao filho, e o abraça e beija, e traz ele para dentro de casa, faz festa, porque o filho que estava perdido, agora ele tinha sido achado. Pastora Priscila, conseguiu compreender a história do filho pródigo? Lucas capítulo 15, dos versículos 11 ao versículo 32, você pode ler na sua casa. Mas normalmente chamamos esse texto, como as Bíblias intitulam, de a parábola do filho pródigo. Mas quando observamos com atenção, percebemos que Jesus não está falando apenas de um filho que foi embora. Aqui a parábola, Jesus contando, ele está revelando o coração de um pai que nunca deixou de ser pai, mesmo o filho ir embora. O filho pode ter ido embora, mas ele sempre soube que ele tinha um filho, e esse filho tinha ido embora. E esse filho que foi embora poderia voltar. Então eu vou estar ali, aguardando atentamente a volta, porque um pai nunca se esquece dos seus filhos, e o nosso papai do céu é o retrato dessa história. Ele nunca vai se esquecer de mim, e nunca vai se esquecer de você, e hoje está de braços abertos nos dias dos pais, para te receber aqui com festa, em nome de Jesus. Esse é o sonho de Deus, o teu retorno para os braços dele. Pode aplaudir mais forte, com mais energia. Dá um glória a Deus aí, faz barulho. Aleluia! Esse domingo tem um significado especial para nós, porque celebramos o Dia dos Pais, e durante esse mês vamos falar sobre paternidade, sobre o sonho de Deus para nós, o sonho do papai para nós. Todo pai saudável olha para um filho e imagina um futuro. Quando a criança nasce, o papai olha para ela. A mamãe quer bajular, mas o papai quer enviar. A mamãe quer bajular, mas o papai quer enviar. O papai pensa no menino de sucesso, o papai pensa na menina casando com um príncipe encantado. A gente não sonha com o que a gente está vendo, a gente sonha com como o filho vai se formar. Nós imaginamos que as nossas frustrações, o que não deu certo para nós, vai dar certo para o nosso filho. Então eu faço o possível para que ele não passe os desafios que eu passei, para que ele possa já chegar lá na frente. E isso é um pai saudável, e é isso que vemos em Lucas capítulo 15. O filho, o primeiro ponto dessa palavra está registrado lá nos versículos 12 e 13, que diz que o filho mais novo pede parte da herança que lhe cabia. Ou seja, o filho, ele
Ele não estava preocupado em ter o pai, ele queria ter os bens do pai. O problema não era possuir recursos, o problema era desejar aquilo que vinha do pai, sem desejar estar perto do pai. Ele queria os recursos, mas ele queria estar longe do pai, e isso revela muito dos nossos corações do dia de hoje, quando a gente vem aqui, fala que veio adorar ao Senhor Jesus, e não tem nada de adorar ao Senhor Jesus, a gente quer os bens que o papai pode nos dar, mas a gente vai viver uma segunda-feira bem longe de Jesus, bem longe de Deus Pai, porque a gente quer só o que Ele pode nos dar, os benefícios que Ele pode nos dar, e mesmo assim nós vemos então nesse texto a revelação deste coração que nós precisamos refletir nisso. Será que nós estamos querendo só as bênçãos de que Deus pode nos dar, ou nós estamos querendo estar perto do Deus da bênção, do Pai da bênção? É claro que nós podemos pedir prosperidade, crescimento, portas abertas, família, ministério, projetos, conquistas. Não há problema em apresentar os nossos sonhos a Deus. O problema começa quando aquilo que queremos se torna mais importante do que aquele que pode nos dar. O problema começa quando o que nós pedimos se torna mais importante do que quem Ele é. Esse filho estava preparado para a herança? Não, ele era um filho gastador. Mas o pai recusou a herança? O pai recusou em dar a herança? Não. Isso aqui está revelando o coração de Deus. Tem muita herança perdida que Deus colocou na tua mão e você perdeu. Você perdeu sua família, você perdeu sua mulher, você perdeu seus filhos, por decisões erradas, que quando você recebeu a tua porção da herança, que vem através da nova aliança em Jesus, você trocou o pé pelas mãos, você se afastou do papai. E a Bíblia diz lá no versículo 16, que depois de consumir tudo, veio uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então aqui existe uma lição importante para o nosso ato profético dos sonhos, pastor Márcio. Nem todo sonho que nasce no nosso coração deve governar a nossa vida. Repita comigo, diga assim: nem todo sonho que nasce no nosso coração deve governar a nossa vida. O livro de Provérbios diz que muitos são os sonhos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevalece. Então muito melhor é eu saber o propósito de Deus do que saber o meu sonho. Muito melhor eu saber o que Deus tem a ver com essa história do que eu saber o projeto que eu tenho. Porque o projeto que eu tenho pode ser uma bela de uma furada. E como é que eu sei se é uma furada ou não? Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Então, o que é consagrar ao Senhor? Antes de você fazer, você fala: Senhor, isso aqui é da tua vontade? Está comigo aqui? Isso aqui é vontade de Deus? Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Se eu entrego ao Senhor, eu submeto ao Senhor, eu submeto a palavra, porque muitos falam: não, eu orei e Deus disse sim. Quem diz que é para você orar, amigão? Quando Moisés foi falar: olha, tem o mar vermelho aqui na frente, Deus, o que eu faço agora? Deus falou: para de orar e marcha. Tem hora que é para você parar de orar, levantar e marchar, enfrentar a situação, porque quando você colocar o pé, o mar vai se abrir. Agora existem outras situações que você fala: eu vou orar, mas você não ora coisíssima nenhuma, porque o teu coração está contaminado daquela vontade. Então você tem que orar de que maneira? Senhor, olha, sonda o meu coração, como o salmista diz, sonda o meu coração e vê se tem algum desejo mau aqui.
e alinhe o meu coração à tua vontade, porque eu quero fazer a tua vontade, porque a tua vontade é o que vai prevalecer. Não adianta eu querer fazer a minha vontade, porque o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. E o que se perde? O tempo. O tempo é fenomenal, o tempo é sobrenatural. Tem gente que gasta a vida, a juventude, 30, 40 anos ganhando dinheiro para gastar na velhice. Quando chega na velhice, não tem a saúde para gastar o dinheiro que guardou, porque no tempo que era para investir em você e nas suas experiências com Deus, você estava buscando bens materiais para suprir necessidade do teu filho. Quem diz que teu filho precisa de bens materiais? Um filho precisa de um pai, e de um pai amoroso que possa olhar e dar um futuro, e um futuro brilhante. É o que Deus está querendo entregar para você nesse tempo, um futuro brilhante. Mas para isso precisamos alinhar o nosso coração ao coração dele. Tópico número 2, o pai conseguia enxergar um filho onde a vida havia produzido um fracasso. O filho cai em si, lá em Lucas capítulo 17, entre 17 e 20, o filho cai em si. Nada de Lucas, hein? Graças a Deus, nada de Lucas, do Fabiano ali, tem vários Lucas aqui. O filho cai em si, e ele se lembra da casa do seu pai. Ele levanta e ele decide voltar, quando ainda estava longe. Aqui pode abaixar um pouquinho só esse retorno aqui. O filho cai em si, lembra-se da casa do pai, levanta-se e decide voltar. Quando ainda estava longe, o pai vê, move-se de compaixão, corre ao seu encontro e o abraça. O momento mais emocionante desta parábola, dessa história, começa uma frase simples, quando diz: quando ainda estava longe, seu pai ouviu. Isso nos permite enxergar um pai atento no caminho que o filho tinha ido. Se o filho tinha saído por aqui, o pai estava olhando para onde? Para cá? Não, o pai estava olhando naquele caminho aonde o filho estava indo. Deus está olhando para o teu caminho, Deus está olhando aonde você está, Deus está vendo aonde você está. Nesse tempo, você acha que você está perdido, Deus está olhando para o teu caminho agora. Olha que coisa interessante, isso nos permite enxergar um pai atento em nosso caminho. O filho havia saído de casa, mas não havia saído do coração do seu pai. O filho tinha ido embora, gastado dinheiro, mas isso não importava para o pai. O pai queria o filho. O sonho daquele pai era ver aquele filho novamente. O sonho de Deus é ver teu coração novamente, meu amado. O sonho de Deus é alinhar teu coração. Será que você tem que estar comendo bolota para você voltar para o Papai do Céu? Para você reconhecer teu erro? Para você reconhecer os seus fracassos? Quão duro é o teu coração, o meu coração, para não enxergar os planos do Senhor? O que Ele tem feito para você e para a tua casa? Ele está olhando, o pai estava olhando aqui, ó. Agora o pecado daquele menino dizia: você perdeu tudo. A vergonha dizia para aquele menino: você não é mais filho, você vai voltar, só que você vai voltar como um empregado. O fracasso dizia: seu futuro acabou. Mas o pai correu em sua direção, como quem dizia: o que aconteceu com você não cancelou quem você é para mim. Você é meu filho amado. A história fala que é a história de um filho pródigo, mas poderia se chamar a história de um pai amoroso. Tem pai amoroso neste tempo aqui para mim e para você. Talvez esse seja um dos maiores papéis de um pai, enxergar no filho algo que em determinados momentos o próprio filho não consegue enxergar mais. Um bom pai, um bom líder de um lar é aquele que consegue enxergar não pela situação, mas consegue enxergar pelo que vai vir depois daquela situação. Por quê? Porque o pai nunca vai deixar de insistir e de investir, e ele sabe que vai dar retorno, porque é filho seu, é propósito de Deus para ele, e o pai estará ali,
sempre fazendo o bem. A palavra de Deus diz que aquele que faz o bem e não desiste, persevera, ele colherá, ele receberá alegria quando voltar com os seus feixes. Por isso que Jeremias capítulo 29, versículo 11, revela o coração de Deus para nós, do nosso Pai. Revela um princípio precioso. Deus conhece os pensamentos que tem a meu respeito. São pensamentos de paz e de futuro, mesmo eu cometendo muitos erros. Ele transforma os erros em bênção, como aprendemos na semana passada, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o pregador disse que aquela palavra toda significa todas. Então tudo que aconteceu na minha vida esta semana vai cooperar para o bem. Então por que eu vou estar triste hoje, se eu sei que é bênção para mim? Está murcho o teu amém, porque talvez você não tenha recebido o que você estava esperando, mas o propósito de Deus para essa semana se cumpriu na tua vida, e se cumpriu, você está mais perto da promessa. Se está mais perto da promessa, eu estou mais feliz com Jesus. Talvez você tenha falado: eu estraguei tudo, eu investi no lugar errado, eu dei atenção no caminho errado, eu acabei com tudo, mas todas as coisas contribuem para o bem. Você achou que foi errado, como eu achei que estava errado quando eu contribuí. Veio um endereço, mas a voz profética da pastora Priscila, naquele momento que eu fiz a oferta, ela falou: tem alguma coisa nesse endereço, tem promessa nesse endereço. Deus vai revelar endereços para você que você nunca viu. Está do lado da tua casa, está do lado do teu negócio, você nunca viu, mas Deus vai se revelar, porque Ele já planejava isso lá no passado, para revelar nesse tempo, porque o sonho dEle vai se realizar na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Tópico número 3, quem está feliz, dá glória a Deus mais forte aí. Começou a nossa escola bíblica, viu? Escola bíblica dominical. Aonde eu vou aprender sobre as promessas do Senhor? Na escola bíblica. Certo? Pastor, não consigo vir aqui. Plataforma de ensino. Estamos com uma nova. academy.plenolouvor.com.br. Ou no teu aplicativo está lá. Como é que chama mesmo? PL Academy. Você clica, coloca o teu e-mail, a tua senha que você vai criar, entrar na conta. Vai no teu e-mail, confirma o e-mail, que eu quero saber se existe você mesmo. Confirma o e-mail, volta lá. Todos os cursos gratuitos. Ah, pastor, quero cantar. Eu vou querer os teus certificados da plataforma, se você fez. Ah, pastor, quero contar oferta. Vai ter que fazer uns certificados e um pouquinho mais. Ah, pastor, quero não sei o quê. Precisa aprender da palavra de Deus. Pronto, fiz o merchan. Academy com Y. Inclusive tem um curso, Atitude 434, para adolescentes, jovens e casados. Tem uma aula que fala só de sexo, esse curso, Atitude 434. Mas não sou eu que estou ministrando, não. A maioria sou eu, né? De cabelo preto ainda, mas menos cabelo, né? Agora, esses são casais da nossa igreja que estão ministrando. Casais de jovens que estão falando sobre pureza sexual. Então, você não sabe como falar disso com o teu filho? Vai lá fazer o curso. Ah, quanto é, pastor? É de graça. Cada aula tem 10 minutos e tem 10 aulas. academy.plenolouvor.com.br. Está comigo aqui? Tópico número 3, o sonho do pai não era ter um empregado melhor, ele queria restaurar um filho. Esta é uma das partes mais fortes da parábola, porque o filho chega, confessa o pecado, porém o pai manda trazer roupa, o pai manda trazer anel, o pai manda trazer sandália, o pai manda preparar uma celebração, porque aquele filho estava perdido e aquele filho reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Sabe que dentro dessa parábola existem outras parábolas na Bíblia está ali relacionado
tudo junto. Quando é perdido alguma coisa. Quando é perdido, por exemplo, tem a história da dracma, uma moeda. Está dizendo que vai uma dona de casa que perde uma moeda dentro da sua casa, ela vai procurar aquela moeda até encontrar. Então fala ali que muitas vezes nós perdemos coisas e precisamos ir atrás e procurar. Fala também da ovelha, a ovelha que se perdeu no caminho. Então o pastor, ele guarda as ovelhas num lugar e ele vai atrás daquela uma ovelha que se perdeu. Ou seja, eu vou atrás da ovelha que se perdeu. Mas quando fala do filho, não diz que o pai foi atrás do filho, porque o pai já te entregou liberdade para você fazer o que você quiser. O pai não vai atrás de você, ele deixa você tomar as suas decisões, ele deixa você errar, quebrar o nariz, mas não significa que ele não se importa com você. Muito pelo contrário, ele diz: eu te amo, independente da tua decisão, eu continuo te amando, e eu vou ficar aqui te esperando de volta. Ele está aqui esse domingo te esperando de volta. Esse é um pai que eu quero ser. Independente das decisões do meu filho, eu quero abraçá-lo nos erros e nos acertos, porque eu quero que ele se sinta filho para tomar as suas próprias decisões. Talvez você, papai que esteja aqui, precisa consertar isso na sua vida. Você quer manipular os teus filhos, tem que ser do seu jeito. Nem Deus quer que seja do jeito dele, ele te dá liberdade. Por que você quer ser assim? Para ser do teu jeito, porque o teu jeito é o jeito certo de fazer. Não, nós precisamos renunciar e estar preparados para receber o filho quebrantado, de braços abertos. Mas o pai, ele não estava simplesmente preparado, ele mandou preparar coisas para esse filho. E Deus quer revelar coisas a você essa noite que ele está preparando para você. A roupa significa o quê? Se entrar alguém aqui mal vestido, maltrapilho, você vai olhar para ele e vai falar: esse camarada está em situação, como é que fala mesmo agora? Em situação vulnerabilidade, porque cada hora vem um nome mais bonito, né? Agora ele está em situação de vulnerabilidade, porque as pessoas podem olhar para ele e emocionalmente ele se sentir mal. E talvez aquele filho tenha chegado nessa situação de vulnerabilidade, todo sujo, afinal de contas ele estava cuidando de porcos. O pai então manda-lhe tirar ele daquela situação de vulnerabilidade, ele entrega uma roupa nova. Eu lembro de Jesus, que entrega para nós, quando nós aceitamos Jesus, somos lavados no sangue dele, ele nos coloca as vestes brancas e vestes novas. É tempo de nós vivermos essas vestes brancas e vestes novas. Não importa o que você tem feito, o que você fez nesse último mês, na última semana, importa que você decida voltar para os braços do Pai, que ele está pronto para te dar um banho de sangue de Jesus e você ficar mais branco que a neve essa noite, em nome de Jesus. Quem quer estar com a sua consciência lavada essa noite, em nome de Jesus, e sair daqui leve, voando? Dá glória a Deus aí. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que injustiça é essa? A injustiça de você pagar o preço do pecado que Jesus já pagou. Depois o pai manda restituir-lhe um anel. O anel, o que o anel significa? Esse pertence a uma família. O anel da família. Cada família tem o seu anel, tem o seu brasão. O pai então fala: esse aqui voltou, ele voltou sem nada, mas agora eu já vesti uma nova roupa e eu quero que todos vocês saibam, ele continua sendo, Marcião, ele continua sendo filho meu. Eu quero que todos vocês saibam, esse é o meu filho amado que estava perdido e hoje eu restauro a sua identidade. Eu te amo, filho. Agora devolve aqui, em nome de Jesus.
O menino tinha voltado descalço. O menino tinha voltado com os pés machucados. As sandálias mostravam que ele não seria recebido como escravo que andava descalço. Não, ele tinha sandálias para contar. Depois ele iria contar. E dentro da armadura de Deus, a sandália é a sandália que coloca nos nossos pés para nós o quê? Irmos levar boas novas. Aquele filho, ele ia ter história para contar e falar: o meu pai, ele é tremendo, porque além de tudo eu voltei todo machucado e ele me deu essa sandália para anunciar o quanto ele me perdoou. E é disso que Deus quer que você entenda hoje. Ele quer perdoar você essa noite. E você, papai, que está aqui, ou você, mamãe, que está aqui. Esse é o Espírito de Deus. Não chega e fala assim: o pai não falou em nenhum momento, eu não te disse. Não, porque ele não disse. Toda acusação vem do diabo. O que o pai fez, eu te recebo, eu te visto, eu devolvo a tua identidade, eu coloco uma sandália para você caminhar e ainda mato o novilho para fazer festa. O nosso Deus, que deixou até Jesus morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos hoje celebrar a vida dele em nós, foi o que fizemos. Eu não posso viver um mês de agosto, nem um segundo, sem acreditar que ele está cuidando de mim e de tudo na minha vida. O que não deu certo é porque não era para dar certo, mas o que deu certo era para dar certo, e aquilo que eu achava que não dava certo, vai dar certo agora. Então por quê? Porque eu sei que é para dar certo agora, porque eu sei que ele vai à frente, revelando o caminho, como a música cantando: é à frente, levando o caminho, peguei num tom alto, o Cleitão cantando: ele vai porta para ninguém mais achar. É ele que vai abrindo a porta, não é você que vai abrindo a porta, não é tua criatividade, não é a tua capacidade, é ele que vai te induzindo, é ele que vai te encaminhando. Ele dá uma rasteirinha, depois ele te levanta, é ele que vai fazendo, é tudo por ele, é tudo para ele. Aleluia, glória a Deus. Mas o pai tinha um outro problema para lidar. O filho voltou, ele restaurou o filho, só que tinha um filho mais velho que estava lá também. Ele achava que o filho perdido era o filho que tinha ido embora, mas na verdade o filho que estava na casa estava com inveja e estava com mais problema ainda. Mas esse pai foi tratar desse filho, como é que eu vou falar, hein? Esse rabugento. Entre os versículos 25 e 32 diz que o filho mais velho retorna do campo e ouve o barulho de festa. Então você percebe que não foi tão demorado assim. O menino chegou, o pai já fez logo os trâmites. Quando o filho mais velho viu que talvez aquele holocausto subindo, aquela fumacinha, sentiu o cheiro do churrasco, falou: está fazendo festa. Tem festa no Tatuapé semana que vem, tem batismo lá, eita glória. É Penha agora eu não sei se acho que vai chamar Penha, né? Penha. Gente, eu vou ser o caseiro da igreja, estou super feliz. O filho mais velho retorna do campo e ouve a festa. Talvez você olha para o altar aqui, vê alguém cantando e você fala: mas por que ele está cantando e eu não? Filho mais velho. Por que só o Cleiton faz o louvor e mexe a boquinha assim? Por que só o Cleiton faz o louvor na ceia? Filho mais velho. Por que o fulano de tal cortou a fila? Porque ele estava perdido, ele voltou. Mas essa síndrome do filho mais velho, quando ele ouve a festa, ele fica indignado. E ele se recusa a entrar. Eu vou participar disso aí, é injustiça. Então o pai sai ao encontro dele também e conversa com ele. E você pode ler essa história entre os versículos 25 e 32 de Lucas 15. E essa parte da história é fundamental, porque o mesmo pai que correu para receber o filho mais novo, ele sai novamente da festa. Ele sai da festa, o pai.
Ele sai do churrasco, ele deixa a picanha para ele ir conversar com o filho mais velho que estava perdido dentro da mesma casa. O mais novo se perdeu pela rebeldia, mas o mais velho se perdeu pelo ressentimento. Não vou fazer mais nada nessa igreja. Ou não vou fazer mais nada em ministério nenhum. Quero entrar e quero sair. Ouvi isso essa semana, eu só quero entrar e sair, porque não quero botar a cara para bater. Você pode não botar a cara para bater, mas que vai apanhar, vai. Porque a gente não precisa nem sair de casa para apanhar. Chega por e-mail, chega no WhatsApp, chega no Messenger, no Direct Message lá, chega de tudo quanto é lugar, a pancadaria, rola solta. O outro permaneceu trabalhando, mas já não compreendia o coração do pai. O filho mais velho estava na casa, estava trabalhando, mas não se via dono do negócio. Ele diz em outras palavras: eu trabalho para você há tantos anos e você nunca me deu uma festa como essa. Perceba como ele se relacionava com o seu pai. Não como um filho que desfruta da casa e do trabalho, não, ele se via como um empregado. Talvez a gente se veja como pastores, e muitas vezes eu me enxergo assim, como um trabalhador que só apanha sem ver resultado nenhum. Que eu vejo pessoas prosperando. Vejo pessoas que estiveram conosco prosperando. E eu olho para mim e falo, mas eu estou aqui. Talvez você esteja com esse coração. Cadê a minha vez? Deixa. José também ficou pensando nisso. Cadê a minha vez? Você tem que estar preparado na tua vez. A única coisa que eu tenho que saber é que eu tenho que estar na fila. Uma certa vez eu estava com o Gustavo pequenininho numa fila, um toboágua lá em Fortaleza, e eu vi esse vídeo hoje mais ou menos, e ele subiu no toboágua, chegou lá em cima, e ele falou, não, eu não vou descer, e chorou, e eu desci com ele com a boia nas costas, tive mais um pouco de conversa, vamos tentar agora, vamos, e botei a boia nas costas, e não conseguia carregar nada, pesado, e eu carregava o fardo, como se estivesse carregando uma cruz, e eu subi todas aquelas escadas de novo. A hora que chegou lá em cima, ele começou a chorar, e falou, eu não consigo descer. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas eu sou pai dele, eu preciso encorajá-lo de alguma maneira. Até que eu desci tudo de novo com ele nas costas, tal. Ó, Gustavinho, tal, papapá. Não, agora eu vou. Aí eu falei para ele, vamos esperar acabar a fila. Lá naquele que faz assim, Mirão. Calafrio, Beach Park. Aí eu pensei, Deus falou, deixa aí sem fila. Fala para ele chegar, sentar e descer, sem pensar. Eu falei, Gutão, presta atenção. A hora que não tiver mais fila, a gente vai. Porque ele estava encorajado. Ele ia até a boca. Mas quando ele olhava e tinha que esperar mais 2 ou 3 na frente. Nossa, Deus está falando comigo agora. Deus está tirando os 2 ou 3 da frente. E ele falava, e eu falei, quando não tiver ninguém, a gente sobe. Você senta e desce. Ele falou, então eu vou. Pequenininho, desse tamanhozinho assim, ó. Coisa mais linda, meu. Tem alguém que acha o filho feio aí? Fala aí que eu te dou um cascudo, meu. Dito e feito. Subimos, botei a boia, ele sentou. Não tinha como voltar. Quando ele sentou, eu falei, empurra. E aí, ó, foi a primeira de muitas vezes. Deus está pedindo para eu falar para você, é tempo de sentar e descer. Não tem mais ninguém para fazer, é a tua vez para fazer. Por isso não tem mais ninguém, porque é a tua vez. Senta e desce. Depois disso ele se encorajou e foi uma grande festa.
Comparação transforma a bênção em dívida. Comparação transforma a bênção. Recebi uma bênção do Senhor. Quando você se compara, você fala: Senhor, por que eu não recebi essa bênção? Eu não posso transformar a bênção em dívida. E filiação transforma presença em privilégio. Só de eu estar com o papai, eu já me sinto privilegiado. Porque o papai vai sempre me encorajar, empurrar. É o meu momento. É o teu momento, meu amado. Eu não sei se é o momento de você pedir perdão para alguém. Estava ali atrás e falou: eu não dei os parabéns para o meu pai ainda hoje. Falei: mas por que você não faz isso agora? Falei. E ele falou: não, porque eu vou depois do culto levar um presente para ele. Eu falei: dá os parabéns agora. Senta e desce. Fala comigo: senta e desce. Não dá para esperar. Mas e se eu sentar e não descer? Porque não era para descer, mas você sentou. Você tem que falar: não, eu fiz, que nem essa história do salão lá. A gente não tem dinheiro para pagar a luva, por exemplo, que é terça-feira agora, 11 mil reais. Mas o Senhor falou: mas eu não estou falando para você sentar? Senta, que eu vou dar um empurrão e vai descer. Falei: então, se for abrindo os caminhos, eu vou então, né? E foi abrindo os caminhos, já até o nome, a luz, já transformamos para o nosso nome. Quando Deus quer realizar algo na vida do seu irmão, celebre, porque quando chegar a sua vez, toda a casa celebrará com você. Estou falando no ambiente ministerial, estou falando na tua casa também. E concluindo, os sonhos não precisam caber, os sonhos que nós temos, os projetos que nós temos, precisa caber dentro do sonho de Deus, porque é o sonho de Deus que prevalece. O filho mais novo começou a história querendo sair de casa com uma herança, porque ele achou que a herança estava tudo certo, mas ele terminou descobrindo que a maior herança era poder voltar a chamar aquele homem que um dia ele abandonou, chamar ele de pai. A parábola termina com festa, com restauração, com convite, e o pai declara que era necessário celebrar, porque aquele irmão que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Meu amado, Deus pode não ter ido te buscar na tua casa, porque Ele te deu liberdade para você vir aqui essa noite, e Ele está de braços abertos aqui para te receber. Tem muitos que precisam se reconciliar com o papai essa noite, e eu quero fazer esse apelo para você. Você que quer se reconciliar, quer receber essas vestes novas, você perambulou por aí, você fez o que você achava que era certo, mas hoje, no dia dos pais, você voltou e está aqui, e porque você está aqui, Deus está falando com você. Deus quer receber você de braços abertos, te dar roupas limpas, te colocar um anel no dedo, colocar uma sandália nos teus pés e fazer uma festa, esse domingo, dia dos pais, dia 9 de agosto de 2026, tem alguém aqui essa noite, e aqui, eu concluo a palavra dizendo que, olha pastora, eu não entendi muito bem o que o pastor quis dizer, mas Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho, entrega a tua decisão, entregue. Você não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda, e você está numa bifurcação. Você tem tempo para pensar, você veio até aqui. A Bíblia diz para você entregar esta decisão ao Senhor. O que é entregar ao Senhor? O que o Senhor faria? O que o Senhor está esperando? O que você entendeu?
qual foi a revelação que Deus falou a você esta noite através desta palavra. Como que você quer chegar numa segunda-feira, amanhã? De que forma você quer enfrentar a tua segunda-feira? Sozinho, ou você quer entregar a tua segunda-feira ao Senhor, porque você vai tomar a decisão hoje de confiar nele e entregar a sua decisão a ele esta noite. O projeto é teu, a vida é tua, a liberdade é tua, mas o Pai também é teu, é o nosso Papai do céu. Talvez você, papai, talvez você perceba que precisa voltar a sonhar espiritualmente com os seus filhos, com a sua casa, com o projeto que Deus colocou no teu ministério, nas tuas empresas, no seu casamento. Talvez você deveria ser esse intercessor que está de braços abertos esperando o seu filho que saiu do teu lar, você que está brigado com ele. Afinal de contas, o filho até quer voltar, mas você não dá oportunidade para ele. A filha foi embora, foi morar sozinha. Agora eu peguei pesado, hein? Eu não tenho menina, mas imagina você que tem uma filha menina. Tua menina saiu de casa, foi morar com um camarada, engravidou daquele camarada, o camarada a deixou, e agora ela quer voltar para dentro da tua casa, e você está falando não. Vamos trazer exemplos reais para as nossas decisões? Eu acho que é mais ou menos isso. O evangelho é um evangelho prático do nosso dia a dia. Alan, é terrível, né? Você ia querer bater no cidadão. Mas Alan, tem muitos pais que estão fechando a porta para os seus filhos, no momento que os seus filhos mais precisam. Talvez você, papai que está aqui, precisa se consertar essa noite. Quero te convidar a você a refletir sobre isso. Eu vou pedir para você colocar a mão no coração, quando todo mundo estiver colocando, para ninguém saber que é você. Agora você que é filho, os filhos que se afastaram, fisicamente você está aqui, mas seu coração foi para uma terra distante. O Pai não está chamando você para uma humilhação, ou está chamando você para uma vergonha, mas Ele está chamando você para uma restauração, para ser abraçado e para viver esse tempo de festa. Talvez seja o tempo de você, filho, voltar para a casa do teu pai. Você falar para ele: pai, eu errei com você e preciso voltar para o lar. Talvez você, filho ministerial dessa casa, da mesma forma. Você perambulou por aí e você quer voltar para os braços do Pai a servir, porque você tem um ministério, você tem um chamado. Deus te chamou, Deus te separou, você foi ungido. Uma vez ungido, não tem como voltar atrás. Você precisa servir, tem essa. Mas também tem a terceira parte do apelo. Talvez você esteja na casa, esteja na igreja, mas estão cansados, ressentidos, comparando a sua história com a história dos outros. O Pai também está saindo ao seu encontro hoje. O quarto apelo: você que nunca aceitou Jesus e quer se tornar filho de Deus, também serve para você esse apelo. Que a Bíblia diz, e ouvimos pela manhã, que todos aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se tornam filho de Deus através de Jesus. E eu quero saber quem é você essa noite. Quem sou eu essa noite? Eu sei que na posição que eu estou de filho em relação a Deus, em relação à minha mãe, talvez esteja tudo bem,
mas talvez em relação a pai e líder desta igreja, você precisa me dar um abraço. Um tempo de cura nesse dia dos pais. Você que precisa se render ao Senhor em um dos pontos que eu coloquei para você. Queria que você colocasse a mão no teu coração, que eu quero orar por você. Obrigado por ter assistido essa mensagem até o fim. E para nos ajudar, você curte, comenta e compartilha com seus amigos, com aqueles que estão precisando ouvir uma mensagem de esperança como essa. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana incrível com Jesus.